Olá pessoal, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Eu estou um pouco distante aí porque a luminária está brilhando aqui, ó. Então, vejam só que interessante hoje. No livro de Atos, no capítulo 19, a partir do verso 11, a gente vai ver aqui um fato bem inusitado, diferenciado. Eu leio para vocês assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. O apóstolo São Paulo era tão poderoso com Deus, ou seja, o poder de Deus era com ele, de tal forma que até as roupas pessoais que levavam na presença de pessoas enfermas e endemoniadas, as pessoas ficavam curadas e os endemoniados, os demônios fugiam. Só de saber que aquela roupa era de Paulo, não é? Do apóstolo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Que milagres extraordinários. Aí o verso 3 eu leio: E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Que fato inusitado. Eu achei extraordinário isso aqui. Alguns exorcistas, ou seja, não tinham a mesma crença que o apóstolo São Paulo. Então, eles acharam que podiam praticar milagres. Mas quando eles iam expulsar demônios das pessoas, eles invocaram Jesus Cristo, aquele a quem Paulo pregava. Então, eu achei fora do comum isso aqui, não é? A pessoa chega ali e fala: olha, eu expulso, saia demônios, em nome de Jesus. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é aquele que Paulo prega e os milagres acontecem. Eles eram terceiros, eles não conheciam Jesus, a fonte de poder. Eles não conheciam Jesus, e aí eles queriam fazer milagres. E olha só o que aconteceu. Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Olha só, eu vou ler e já explico. E possuídos do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Queridos, olha que coisa espantosa até. Como é que pode aqueles homens... E olha, eu fiquei assim, estarrecido com esse texto, porque aqueles homens vieram ali para expulsar demônio naquela casa, e aí eles viram as pessoas endemoniadas, então eles tentaram expulsar em nome de Jesus, mas um Jesus que eles não conheciam, e eles invocaram o nome de Paulo também, olha, aquele a quem Paulo prega. Então eles queriam receber coisas assim, milagres, sem ter relacionamento, sem ter conhecimento, sem conhecer Jesus, que era a fonte do poder. E aí conta que esses eram 7. Gente, não era um, eram 7. E pior ainda, esses 7 eram filho de quem? De Seva. Quem era Seva? Era o sumo sacerdote. E quem é um sumo sacerdote? Sumo sacerdote é o líder de todos os sacerdotes. Ou seja, é o homem mais, poderíamos dizer assim, espiritual da nação ali. Porque ele era o top. Ele era, colocando nos dias de hoje, ele era o presidente dos pastores, era o pastor dos pastores, era o líder máximo religioso da época. Aí eu fico imaginando, esse pai, que educação deu para esses 7 filhos? E esses 7 filhos, o que aprenderam? 7. Não era 1, nem 2, nem 3, eram 7. Será que nenhum dos 7 ouviram falar de Jesus? Aprenderam sobre Jesus, sobre o Messias? Sobre o enviado, porque o sumo sacerdote, ele tinha os seus filhos, e geralmente seus filhos eram sacerdotes. E o pai era o líder, os filhos eram sacerdotes. Esses já estavam desviados, eram exorcistas e queriam praticar milagres.
mas eles não foram a fonte de poder. Eles quiseram praticar milagre sem buscar o Deus do milagre. E aí as consequências foram drásticas. Como nós vimos aqui no fato, diz que os demônios disseram, queridos, preste bem atenção, os demônios disseram assim, Jesus nós conhecemos, Paulo nós conhecemos também, mas vocês, quem são? Queridos, eu fico espantado e eu levo vocês a raciocinarem junto comigo. Gente, os demônios conhecem Jesus, que é poderoso. Os demônios conhecem Paulo, que usava o poder de Jesus. Ele pediu, invocou, suplicou o poder do Espírito Santo. Jesus concedeu a Paulo e através do Espírito Santo na vida dele, ele praticava milagres extraordinários, porque ele tinha comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E os demônios conheciam Jesus e Paulo, mas não conheciam aqueles homens. E eu faço uma pergunta para vocês. Ei, os demônios te conhecem? Os demônios me conhecem? Mas como assim, irmão Wilson? Eu não quero ser conhecido dos demônios. Ah, queridos, aí tem uma questão bem agravante. Se os demônios não te conhecem, significa que você não conhece a Jesus. Eita, foi forte, né? Se os demônios não te conhecem, significa que você não está fazendo nada para Jesus. Se os demônios não te conhecem, significa que tudo aquilo que você faz é pelo poder do diabo, do Satanás, dos demônios, dos capetanais da vida aí. Queridos, você tem que mexer com as hostes do mal. Ah, irmão, isso, mas de que forma? Da mesma maneira que Paulo mexia. Através da comunhão com Deus, através da comunhão com Jesus. Quando eu tenho uma comunhão ininterrupta, constante, fervorosa com Cristo, tendo Ele como meu salvador pessoal, eu vou praticar milagres e maravilhas de tal forma que os demônios vão fugir de medo, vão dizer, ei, esse é o irmão Wilson, este eu conheço, é seguidor de Jesus, perna para quem te quer. E os demônios fogem da sua presença. Agora, se os demônios não te conhecem, você está passando por um grande problema. Ou seja, você não está vivendo uma vida de bênçãos na presença de Deus. Não, porque se os demônios não te conhecem, significa que você não está fazendo nada. Você vive uma vida inativa, infrutífera. E a Bíblia diz que aquele que não produz bons frutos será cortado da videira verdadeira que é Cristo Jesus e será eliminado, jogado no fogo e queimado. Ei, queridos, pergunto para você, você está dando frutos? Você é conhecido pelos demônios? O resultado final daqueles que não conhecem, que não são conhecidos pelos demônios, é isso. Os demônios, diz a Bíblia, que prevaleceram sobre eles e eles foram possessos por aqueles demônios, e os demônios feriram eles, e eles saíram fugidos daquela casa nu, pelado, envergonhados, porque não conheciam Jesus. Ei, queridos, você quer viver uma vida de vergonha? Você quer ser envergonhado, humilhado pelos demônios? Não, né? Eu também não quero. Então, se você não quer, busque conhecer a Jesus, que é a fonte do poder. Busque ter comunhão com Jesus, que é a fonte da luz. Você tem que brilhar. Jesus é o sol da justiça, ele tem luz própria. Nós somos os seus filhos. Nós somos a lua, dizendo assim, não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Você tem que refletir a luz de Jesus na sua vida. Fazendo assim, você vai brilhar. E quando você brilha, os poderes das trevas, os demônios ficam com suas vistas ofuscadas e acabam fugindo com o seu brilho, porque eles vão saber que você é seguidor do sol da justiça que é Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Eu achei inusitada essa mensagem, porque, poxa, eu preciso ser conhecido pelos demônios? Preciso. E eu sou conhecido pelos demônios como? Quando eu faço a vontade de Deus, quando eu estou de acordo com a vontade de Deus, quando eu estou representando Deus ao mundo. Você quer representar Deus ao mundo? Quer, não quer? Eu também quero. Então vamos fazer tudo para a honra e glória de Deus, para que os demônios conheçam as nossas obras e fujam da nossa presença. Você quer? Então vamos orar nesse instante pedindo a Deus esse poder.
Bondoso Deus e amado Pai, queremos refletir o seu brilho, o seu amor, a sua justiça ao mundo. Para isso, conceda-nos o seu Santo Espírito na nossa vida, Senhor Deus, e transforma o nosso caráter e nos usa conforme o seu querer, para que nós possamos praticar milagres e maravilhas, levar esperança para as pessoas, alegria, amor e paz, e assim os demônios possam tremer na nossa presença, porque eles vão ter consciência de que nós conhecemos o Senhor e andamos com o Senhor. Ajude-nos, Senhor Deus, para isso. Abençoe o seu povo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana próspera, maravilhosa, cheia de bênçãos. Na paz do Senhor Jesus. Amém?